Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o professor Marcelo Henrique. A gente vai começar mais uma aula no canal Exatas com o professor Marcelo. Então hoje eu vou trazer um conteúdo inicial de física, mas esse inicial não quer dizer que seja algo que não é importante, né? Então hoje eu vou trazer a introdução da parte de movimento, onde as pessoas têm muita dificuldade nessa interpretação inicial e depois começa a errar muita coisa porque não consegue associar ao conteúdo que vem na sequência, ok? Então é um conteúdo bastante importante. Espero que vocês gostem, que prestem atenção, que apliquem isso nos exercícios, na interpretação de problemas na física e que vocês gostem do conteúdo e apoiem o professor, ok? Então vou deixar aqui, vamos colocar já no nosso quadro aqui. Então eu separei uma imagem, depois eu vou comentar sobre ela, tá? Então, todo o conteúdo de hoje a gente vai falar sobre aquela primeira matéria que geralmente a gente vê de física mesmo, que é falando sobre movimento, né? Então, o primeiro problema que a gente tem é entender a que a gente refere movimento. Então, eu tenho alguma coisa que está se movendo e eu tenho coisas que estão em repouso. Para saber se tem movimento ou se tem repouso, eu preciso sempre de uma coisa que é extremamente importante. A minha, ou o meu, né? Vou falar o meu, referencial. Porque tudo depende da minha referência. O movimento é relativo, o repouso é relativo, né? Então eu estou em repouso. Repouso em relação a quê? A porta que está aqui atrás de mim? Então, eu estou em repouso, né? E o movimento é a mesma coisa. Para que alguma coisa esteja em movimento, eu preciso saber, está em movimento em relação a quê? Né? Em relação a quê, que é o que faz toda a diferença da situação. Então, você precisa ter bem em mente, né? Bem centralizado na sua cabeça, que eu preciso sempre me perguntar, movimento em relação a e repouso em relação a, né? Eu posso ter sempre essas duas coisas acontecendo. Não existe repouso absoluto, não existe movimento absoluto, né? Então, sempre preciso saber e me referenciar a alguma coisa, tá? Por que eu digo isso, né? É muito comum a confusão, né? Existe muito exercício que o pessoal pede, né? O professor gosta de pedir, vestibular cai bastante. Então, nós temos aquela situação do trem, um ônibus, vamos fazer um ônibus, e aí eu tenho uma pessoa lá dentro do ônibus, né, sentadinha lá, com outra pessoa, uma criança. E alguém que está aqui do lado de fora, por exemplo, numa plataforma, sentado, esperando. Né? Então eu posso comparar as duas situações. Quando o ônibus está indo para a direita, ele está se movendo em relação ao chão, em relação à plataforma, porque em relação à terra, porque a gente observa a terra e vê que o ônibus está indo à direita e a terra continua ali. Então, a minha referência é o chão. Então, aquilo está em movimento, está se movendo em relação ao chão, né? Em relação ao passageiro que está ali sentado esperando, né? Querendo entrar no ônibus. Agora, se eu comparo as duas pessoas sentadas, uma ao lado da outra, elas estão em movimento? Não, elas não estão em movimento. Elas estão em repouso um em relação ao outro. Elas estão em movimento em relação a quem está do lado de fora. Mas em relação um ao outro, não há movimento. Então a gente tem a sensação de que a pessoa está parada ali do seu lado. E realmente está. Então o referencial é sempre importante, né? Ah, mas será que é isso que eu percebo? Eu separei um videozinho aqui para mostrar para vocês, né, que é de rede social. Vou mudar a tela aqui para mostrar para vocês como o nosso cérebro nos engana, que a gente precisa de uma referência para saber o que está em movimento e o que está em repouso, tá? Vou dar o play aqui, bonitinho, e lá vamos nós. Então você vê o movimento e a pessoa vai sair do carro. Qual que é o seu primeiro instinto? Pensar que ela ia cair, né? Só que ela está parada. Quem está se movimentando em relação ao chão ali
É o trem que está passando. A primeira impressão desse vídeo é de que o carro está em movimento. Vamos lá de novo, ó. Vai dizer que seu cérebro não pensou que o carro estava se movendo na hora que ela abriu a porta e que ela ia cair, né? Mas não foi isso que aconteceu. É uma bela ilusão, porque o nosso cérebro já associa essa imagem. Então não foi isso que aconteceu, e é aí que o nosso cérebro nos engana, porque ele perde o referencial ali do chão, perde o referencial da paisagem. A gente não tem uma árvore fixa, alguma coisa assim para eu poder usar de referência. E aí que nós pensamos na física, né? Sempre preciso de uma referência, tá? Então a primeira coisa é pensar no referencial. Eu sempre preciso ter uma referência. A segunda coisa entra a questão da velocidade média. E a velocidade média, ela precisa de duas coisas, né? Uma variação no espaço e uma variação no tempo, né? A variação no espaço é que é o problema, né? Eu tenho grandezas escalares, um escalar, e eu tenho grandezas vetoriais. Nossa, mas que palavra feia! Vamos pensar o seguinte, né? Eu sempre dou a referência, vou construir, imaginar uma rodovia aqui, entre 3 cidades, né? Então eu vou dizer que aqui é a cidade A, aqui é a cidade B, aqui é a cidade C. Vamos dizer que a cidade A para a cidade B há uma distância de 50 quilômetros. E entre a cidade A e C seriam 100 quilômetros. Você mora na cidade A. Você está na cidade A. E aí, por algum motivo, né, você vai fazer o trajeto de ir da cidade A para a cidade B. E você gastou lá uma hora nesse trajeto, né? E aí que eu vou comentar a diferença do escalar vetorial, né? Você saiu daqui e veio para a cidade A em um período de 1 hora. Então o seu deslocamento, que a gente chama de delta S, S porque é de space, né? A sua posição no espaço, que é a posição final menos a posição inicial, é quanto? A posição final é o 50. Aqui eu preciso de uma outra referência. Lembra aquilo que eu comentei do referencial? Se você mora na cidade A, você vai falar que a cidade A é o seu ponto zero. A cidade B, então, ela 50 quilômetros adiante, ela é 50 positivo. E a cidade C está 100 à esquerda, eu vou falar que é 100 negativo. Né? Fisicamente, o positivo e negativo, o sentido dele é para indicar a direção da trajetória, né? Eu estou indo para a direita ou para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Então, positivo e negativo é para indicar essa relação, né? Vou colocar um zero mais bonito aqui. Então, quando eu falo dessa relação, eu estou me referindo somente à minha posição no espaço. E aí eu venho aqui, ó, o S sem o nada é a posição final. Se eu sair da cidade A para a cidade B, a minha posição é o mais 50. Menos, e a minha posição inicial, por isso S0, né, é o zero. 50 menos zero, o meu deslocamento, 50 quilômetros. Qual é o tempo que eu gastei? Né? Delta T, 1 hora. Né? Poderia fazer tempo menos tempo inicial. Então você saiu aqui no tempo zero e chegou lá 1 hora depois. Então, nosso tempo é 1 hora. Qual é a velocidade nesse trajeto? 50 quilômetros dividido por 1 hora, a sua velocidade média foi de 50 quilômetros por hora. Fácil até aqui, né? É problema literalmente de interpretação que a gente tem que pensar, ok? Agora eu vou continuar meu trajeto. Ó. Fui de A para B, peguei uma encomenda na cidade B e voltei para a minha cidade A, após um outro período de 1 hora. Agora eu vou pensar, ó, desde o começo que eu saí da minha casa, fui para a cidade B e voltei para a minha, se passaram 2 horas, né? Então, nessa segunda situação, qual é o meu deslocamento? Né? Qual que é o meu ponto final? Eu não parei na minha casa? Minha casa, qual que é a referência ali? Ó? É o zero. Qual que é o meu ponto inicial? No começo de tudo, vamos sair da minha casa? Do zero? Então, 0 menos 0. Isso dá? Qual é o meu deslocamento, então? 0. Né? O meu tempo, se quiser fazer, é de 2 horas. Então, a minha velocidade seria 0 dividido por 2,
0 hora. Nossa, mas eu saí da cidade A, fui para B e voltei para A. Aí entra a diferença, tá? No primeiro trajeto, o que aconteceu? Eu percorri uma distância, a gente chama de D, de 50 quilômetros. A distância, ela não precisa do tempo. A distância é aquilo que eu percorri, aquilo que o carro, o odômetro do carro está marcando. Então, lá vai indicar para mim que eu percorri 50 quilômetros. Eu vou gastar combustível nesses 50 quilômetros. O meu ΔS, que é o deslocamento, ele não depende só da trajetória. Ele depende do ponto final e do inicial. Ele não quer saber o que aconteceu ali no meio. Ele quer saber, naquela 1 hora que eu estou calculando, qual foi o ponto final, qual é o inicial. Então, isso é um vetor. Então, o deslocamento, o ΔS, ele é vetorial. Por quê? Ele depende da trajetória e do ponto final e inicial, porque eu posso ter valores, inclusive, negativos, que vai ser o meu terceiro exemplo. A distância percorrida ela é um escalar. É 50 km e pronto, é o que eu percorri. Nessa segunda situação que eu fiz aqui, simulei, né, de A para B e de B para A, o que aconteceu? Qual que é a distância percorrida? Eu fui 50 km e voltei 50 km. 50 mais 50, a distância percorrida é de 50 km. E a trajetória aqui, né, o ΔS, o deslocamento meu, é 0. Mas qual que é a diferença? Imagina assim, vamos imaginar a situação que for possível. Você está na sua casa, passa a Estação Espacial Internacional e o cara lá de cima ele consegue te olhar aqui de baixo. Ele olha e vê sua posição no GPS e vê que você está naquele ponto. Aí a estação vai dar a volta na Terra. Nesse meio do caminho, você vai para a cidade A, faz tudo que você tem que fazer e voltou. Aí depois das 2 horas, a estação passa sobre você de novo. O astronauta vai lá e vai olhar a sua posição, você está na mesma posição. Ele te viu fazer algum deslocamento? Ele não te viu. Então, para ele, o seu deslocamento é 0. Só que você, nesse tempo, consumiu combustível, deslocou, você percorreu uma distância de 100 km. Tá vendo? A distância de 100 km não depende do ponto final inicial, depende do que eu fiz, do caminho. O deslocamento só depende de onde eu parei e de onde eu vim. A trajetória em si, para mim, também não importa. Pode ser uma estrada cheia de curva, eu vou só olhar a marca do GPS. Né? A distância, aí se eu fiz várias curvas, também depende, né, daquele caminho que eu percorri. Então é bem diferente um do outro, então a gente tem que estar bem atento a essas diferenças. Agora eu vou imaginar a terceira situação. Ó, saí de A, fui para B, 1 hora. De B, voltei para casa, mais 1 hora. E agora vou levar a encomenda para a cidade C. Aqui eu vou gastar 2 horas. Qual é o meu deslocamento? Vamos lá. ΔS é sair de A para B, de B para A e de A para C. Qual é o meu ponto final? Parei aonde? No ponto C. Qual que é a minha referência do ponto C? Menos 100. Qual que é o meu ponto inicial de tudo desse trajeto que eu estou olhando nesse momento? É o 0. Menos 100 mais 0, menos 100 quilômetros. Qual o tempo que eu gastei nesse trajeto? 1 hora, mais 1 hora, mais 2 horas. Então eu gastei 4 horas. Qual a minha velocidade média? Menos 100 quilômetros. Em 4 horas, nós temos uma velocidade de menos 25 quilômetros por hora. O pessoal vai falar, mas o que isso quer dizer? O que é menos 25? Quer dizer que na soma de tudo isso, né, eu obtive uma velocidade negativa, que é a média de todo o trajeto. A velocidade negativa significa que eu estou indo ao contrário da minha trajetória. A minha trajetória não aumenta para a direita, né? Eu não adotei esse referencial dela aumentar para a direita. Se ela aumenta para a direita, para a esquerda, ela fica negativa. Então, quando eu tenho menos 25 km por hora, quer dizer que eu estou indo para a esquerda. É só isso, né? O tamanho da velocidade é 25 km por hora. O negativo, ele vem para me referenciar que eu estou andando para a esquerda. Então, é algo que faz sentido para nós, tá? Espero que para você também. E a distância percorrida? Aí a gente soma 50 na ida, 50 na volta para casa e mais 100 de tudo. Então, eu percorri uma distância de 200 km por hora. O meu deslocamento é menos 100.
A minha distância, 200. Consegue perceber a diferença? Então, quando a gente entende o referencial, o que é a minha posição, onde eu estou, para onde eu vou, onde eu parei, o exercício vai ficando mais lógico, a gente costuma fazer mais sentido o problema, certo? Então, simplificando a história toda, o que a gente tem? A velocidade média, ela depende do deslocamento, que é a posição inicial e final, e do meu intervalo de tempo, que ele vai me dar a velocidade com que eu fiz aquilo, né? E a velocidade média de trajeto é a posição ou deslocamento que eu fiz naquele trajeto em relação a quanto tempo eu gastei naquele trajeto. Eu posso dividir em várias partes o trajeto, assim como eu fiz aqui. A para B, B para C, cada um era um trajeto, tá vendo? Cada um dava uma velocidade. No final de tudo, eu posso fazer um apanhado e descobrir a velocidade média global. A velocidade média global depende de cada trajeto que você está considerando naquele intervalo de tempo. Algo que faz... que embora pareça muito simples, né, pode trazer complicações de interpretação. E eu separei aqui, né, para a gente terminar, né, um quadrinho da Turma da Mônica, onde tem o Cascão, né, o Cebolinha comentando que é proibido andar de skate, e aí vem a física, né? Olha só o que o Cascão comenta. Eu estou parado, quem está andando é skate. Né? Ele está errado? Né? Ele não está errado. Né? Ele está parado em relação ao skate. Né? A referência. Agora, em relação ao chão, em relação ao Cebolinha, a árvore ali atrás, ele está em movimento. Então, o referencial aqui é tudo. Quando você entende isso, até isso aqui começa a fazer sentido. Né? Muito bonitinho. Então, era isso. Espero que você tenha entendido esse começo, a interpretação de referência, de noção, de posição, de espaço que é cada um. E nas aulas a seguir eu vou entrando mais pesado nessa parte de movimento, com alguns exercícios para a gente interpretar, ok? Muito obrigado. Espero que tenha gostado de curtir, de assistir o vídeo. Não esqueça de curtir, dar um joinha aqui para me apoiar, porque aí me incentiva a fazer mais vídeos. Se inscreve no canal, porque aí é uma métrica que o YouTube usa para distribuir esse conteúdo para mais gente. E até a próxima, ok? Muito obrigado e até mais.